Imagine por um momento. Você está ali, vestida de branco, caminhando em direção ao altar. 300 convidados te observam. O homem da sua vida te espera sorrindo. Seus pais choram de emoção. É o dia mais importante da sua vida. E então, em uma fração de segundo, uma voz ecoa na sua mente. A voz da sua mãe, sussurrando um conselho que você havia esquecido há anos. E nesse momento, você percebe que está prestes a cometer o maior erro da sua vida. Meu nome é Marina e hoje eu vou contar para vocês a história mais importante da minha vida. Uma história que vai te fazer questionar tudo o que você acredita sobre amor, casamento e a coragem de ser verdadeira consigo mesma. Uma história que começou muito antes daquele dia no altar, quando eu tinha apenas 12 anos e descobri, por acaso, que minha mãe chorava todas as tardes quando pensava que ninguém estava vendo. Era um domingo típico na nossa casa. Meu pai estava assistindo futebol na sala, minha mãe preparava o almoço na cozinha e eu deveria estar fazendo lição de casa no meu quarto. Mas eu havia terminado mais cedo e decidi descer para pegar um copo d'água. Foi quando ouvi o som, um soluço baixo, quase imperceptível, vindo da área de serviço. Escondi-me atrás da porta da cozinha e vi minha mãe, Dona Conceição, encostada na máquina de lavar, com as mãos cobrindo o rosto, chorando silenciosamente. Na época, eu não entendi o que aquilo significava. Minha mãe sempre pareceu feliz para mim. Ela sorria, cuidava da casa, cuidava de mim e do meu pai com dedicação. Por que ela estava chorando? Nos anos que se seguiram, comecei a prestar mais atenção e percebi um padrão que uma criança não deveria ter que notar. Minha mãe e meu pai eram educados um com o outro, respeitosos, funcionais, mas nunca os vi trocando carinhos espontâneos, nunca os vi rindo juntos, nunca os vi dançando na cozinha ou trocando olhares cúmplices como eu via nos filmes. Eles dividiam a casa, as responsabilidades, as preocupações comigo, mas não dividiam sonhos, paixões, intimidade. Viviam como dois colegas de apartamento muito bem organizados, cumprindo seus papéis sociais, de marido e esposa, pai e mãe, mas sem aquela faísca que eu imaginava que existisse entre pessoas que se amavam. Quando fiz 15 anos e comecei a namorar pela primeira vez, minha mãe me deu a conversa. Não apenas sobre sexo e prevenção, mas sobre relacionamentos. E foi a primeira vez que ela deixou escapar uma frase que me marcou profundamente. Marina, procure alguém que seja um bom companheiro. O amor romântico é coisa de filme. Na vida real, o importante é encontrar alguém responsável, trabalhador, que te respeite e que seja um bom pai para seus filhos. Na época, eu achei que ela estava sendo sábia. Hoje entendo que ela estava transmitindo sua própria resignação. Durante o ensino médio e a faculdade, eu namorei alguns rapazes. Nada muito sério, relacionamentos típicos de adolescente e jovem adulta, mas sempre com aquela voz da minha mãe ecoando na minha cabeça: procure um bom companheiro. E foi exatamente isso que eu fiz. Conheci Ricardo numa festa de formatura, em 2016. Eu tinha acabado de me formar em administração e estava começando minha carreira numa empresa de consultoria. Ele era médico, Residente, 2 anos mais velho, sério, dedicado. Nada do charme irresistível dos bad boys que eu havia namorado na faculdade, mas tudo o que minha mãe diria ser adequado. Nosso primeiro encontro foi num restaurante sofisticado. Ricardo chegou pontualmente, vestido impecavelmente, me tratou com gentileza e respeito. A conversa fluiu bem. Falamos sobre carreira, planos para o futuro, viagens. Ele pagou a conta sem fazer alarde, me acompanhou até o carro, me deu um beijo gentil no rosto e disse que gostaria de me ver novamente. Era exatamente o tipo de homem que qualquer mãe aprovaria. E minha mãe realmente aprovou. Quando levei Ricardo para jantar em casa pela primeira vez, 2 meses depois do nosso primeiro encontro, vi os olhos dela brilharem de aprovação. Que rapaz educado, ela me disse depois que ele foi embora. E médico? Marina, você encontrou um bom partido. Um bom partido.
Essa expressão ficou ecoando na minha cabeça por semanas. Quando foi que encontrar um parceiro de vida virou encontrar um bom partido? Mas eu afastei esses pensamentos. Ricardo realmente era um bom homem. Ele me tratava bem, era atencioso, carinhoso dentro dos limites dele. Não era o tipo de homem que me fazia perder o sono de paixão, mas era confiável, estável, previsível. E talvez fosse exatamente isso que eu precisasse. Nosso relacionamento evoluiu de forma linear e previsível. Após 6 meses namorando, começamos a falar sobre morarmos juntos. Após 1 ano, conheci toda a família dele, uma família tradicional, bem estruturada financeiramente, com valores conservadores, mas não extremos. Eles me receberam bem. Eu era o tipo de mulher que eles aprovavam para o filho. Educada, de boa família, com profissão, do mesmo nível social. Gente, quantas de vocês já se sentiram sendo avaliadas como adequadas para alguém em vez de serem desejadas por quem vocês realmente são? Conta aqui nos comentários. Foi no nosso 2º ano de namoro que minha mãe foi diagnosticada com câncer de pâncreas. O diagnóstico chegou como um soco no estômago. Câncer de pâncreas é um dos mais agressivos, e o médico foi direto. No estágio em que estava, ela teria talvez 1 ano de vida se tivesse sorte. Ricardo foi maravilhoso durante esse período. Ele me acompanhou em consultas médicas, ajudou a encontrar os melhores especialistas, estava sempre disponível quando eu precisava de apoio. Ele mostrou um lado humano e carinhoso que eu não conhecia, e isso fez com que eu me apegasse a ele ainda mais. Durante os meses de tratamento da minha mãe, nossa relação se aprofundou. Não romanticamente, nunca romanticamente, mas em termos de companheirismo, de parceria. Ricardo se tornou meu porto seguro durante a tempestade, e eu confundi gratidão com amor, segurança com paixão. Foi durante esse período que começaram as conversas sobre casamento. Não conversas românticas sobre sonhos compartilhados, mas conversas práticas sobre planos de vida. Ricardo falava sobre comprar um apartamento maior, sobre os benefícios fiscais de sermos casados, sobre como seria bom termos estabilidade legal como casal. E eu concordei com tudo. Não porque meu coração pulsava de emoção com a ideia de me casar com ele, mas porque parecia a coisa lógica a fazer. Nós estávamos juntos há 2 anos e meio, éramos compatíveis, nossas famílias se davam bem, nossas carreiras estavam progredindo. Era o momento certo para dar o próximo passo. Minha mãe estava internada quando Ricardo oficializou o pedido de casamento. Não, ele não se ajoelhou com um anel no quarto do hospital. Ele tinha mais classe que isso. Mas foi lá, segurando minha mão, enquanto minha mãe dormia sob efeito de morfina, que ele disse: "Marina, eu acho que devíamos nos casar. Sua mãe ficaria feliz em ver você casada antes de... Bem, enquanto ela ainda pode estar presente." Eu deveria ter percebido que algo estava errado quando sua proposta de casamento foi baseada na iminência da morte da minha mãe. Eu deveria ter percebido que em nenhum momento ele mencionou amor, paixão, desejo de passar a vida inteira comigo, mas eu estava exausta emocionalmente, assustada com a possibilidade de perder minha mãe, e agarrei-me à segurança que Ricardo representava. "Sim", eu disse, "vamos nos casar." A felicidade nos olhos dele foi genuína, mas era a felicidade de quem acabara de fechar um bom negócio, não de quem acabara de se comprometer com o amor da sua vida. E eu percebi isso, mas escolhi ignorar. Nos dias seguintes, enquanto minha mãe estava consciente, contei para ela sobre o noivado. Esperava ver alegria em seus olhos, mas o que vi foi algo mais complexo. Ela sorriu, me parabenizou, disse que Ricardo era um bom homem, mas havia algo na expressão dela, uma sombra de preocupação que eu não conseguia identificar na época. Foi 2 semanas depois que tivemos a conversa que mudaria tudo. Minha mãe havia sido liberada do hospital para passar seus últimos meses em casa. Era uma tarde chuvosa de maio de 2018. Eu estava ajudando-a a tomar banho
quando ela, do nada, me segurou pelo braço com uma força que a sua condição física não deveria permitir. Marina, eu preciso te contar uma coisa importante sobre o que é amar um homem. Pensei que ela fosse me dar conselhos sobre casamento, sobre como ser uma boa esposa, mas o que veio a seguir me pegou completamente despreparada. Eu nunca falei isso para você porque achei que era melhor assim, mas agora, vendo você prestes a se casar, eu percebo que cometi um erro terrível em não ter sido honesta com você. O que você quer dizer, mãe? Ela respirou fundo, como quem vai revelar um segredo guardado por décadas. Marina, eu não amo seu pai. Nunca amei. E ele não me ama também. Nós nos respeitamos, nos damos bem, construímos uma família juntos. Mas amor de verdade, isso nós nunca tivemos. Eu fiquei em choque. Como assim, mãe? Vocês estão casados há mais de 20 anos. E esses foram os 20 anos mais longos da minha vida, ela disse, com uma tristeza que cortou meu coração. Marina, eu me casei com seu pai porque era o que se esperava de mim. Meus pais disseram que ele era um bom rapaz, trabalhador, que me daria uma vida digna. E eles estavam certos. Ele me deu uma vida digna, mas nunca me deu uma vida emocionante. Mas vocês pareciam felizes. Nós aprendemos a representar felicidade. Para os outros, para você, para nós mesmos. Mas Marina, ela parou, as lágrimas começando a escorrer. Você sabe quantas vezes em todos esses anos eu olhei para seu pai e senti meu coração acelerar? Quantas vezes eu senti borboletas no estômago quando ele chegava em casa? Quantas vezes eu quis correr para os braços dele porque simplesmente não conseguia ficar longe? Eu balancei a cabeça, já intuindo a resposta. 0, Marina. 0 vezes. E sabe o que é mais triste? É que eu sei que existe esse tipo de amor porque eu já senti. Uma vez só na vida. Mas eu senti. Essa revelação me deixou sem fala. Minha mãe havia amado outra pessoa? Eu tinha 19 anos e trabalhava como secretária numa empresa pequena. O dono tinha um filho que havia voltado de estudar fora, Gabriel. Quando eu olhei para Gabriel pela primeira vez, Marina, eu senti como se um raio tivesse partido meu peito ao meio. Meu coração disparou, minhas mãos suaram, eu não conseguia formar frases coerentes na presença dele. Minha mãe sorriu com uma doçura que eu nunca havia visto em seu rosto. Era como se uma luz interna se acendesse ao lembrar desse amor. Namoramos escondido por 6 meses. Foram os 6 meses mais intensos, mais vivos, mais apaixonados da minha vida. Eu acordava todos os dias ansiosa para vê-lo. Eu dormia sonhando com ele. Quando ele me beijava, eu sentia como se pudesse voar. Era isso, Marina. Era isso que eu imaginava que fosse o amor. O que aconteceu? A luz se apagou do rosto dela. A família dele descobriu. E a minha também. Eu era apenas uma secretária. Ele era filho de empresário. Não combinávamos. Sua avó me chamou para uma conversa e me disse que eu estava sendo ridícula, que estava sonhando alto demais, que Gabriel nunca se casaria comigo e que eu estava perdendo tempo e prejudicando minha reputação. E você acreditou? Eu era jovem, insegura, sem dinheiro. A família dele o pressionou a terminar comigo, oferecendo-lhe uma posição melhor na empresa se ele esquecesse essa bobagem. E ele escolheu a família e o dinheiro. Eu podia ver a dor ainda viva nos olhos da minha mãe após quase 40 anos. 2 meses depois, seus avós me apresentaram seu pai. Um homem sério, trabalhador, que estava procurando uma esposa para constituir família. Um bom partido, eles disseram. E eu, com o coração ainda partido por Gabriel, aceitei me casar com seu pai, porque achei que nunca mais sentiria aquele tipo de amor mesmo.
E nunca sentiu? Nunca. E Marina, isso me matou um pouquinho a cada dia. Não porque seu pai fosse ruim, ele sempre foi um bom homem, um bom marido dentro das limitações dele, mas porque eu sabia o que era possível sentir por alguém e eu estava vivendo uma imitação barata disso. Minha mãe me segurou as duas mãos. Marina, eu vou te dar o conselho mais importante da minha vida e eu quero que você prometa que vai me ouvir, mesmo que seja difícil de aceitar. O que é, mãe? Nunca se case com alguém que não faça seu coração disparar. Nunca aceite um bom partido se você não sentir borboletas no estômago quando pensar em passar 50 anos ao lado dessa pessoa. Nunca troque a possibilidade de um amor verdadeiro pela segurança de um casamento conveniente. Eu fiquei em silêncio por um longo tempo. As palavras da minha mãe estavam mexendo com estruturas profundas da minha mente, questionando decisões que eu achava que já estavam tomadas. Mas mãe, e se eu nunca encontrar esse tipo de amor? E se Gabriel foi único e eu nunca mais... Marina, é melhor passar a vida inteira procurando o amor verdadeiro do que passar a vida inteira fingindo que encontrou. Eu tive você, e isso fez tudo valer a pena. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu esperaria. Eu lutaria mais. Eu teria mais coragem. Naquela noite, deitada na minha cama ao lado de Ricardo, olhei para ele dormindo pacificamente e tentei sentir o que minha mãe havia descrito sentir por Gabriel. Tentei imaginar meu coração disparando ao vê-lo chegar em casa. Tentei imaginar borboletas no estômago quando pensava em nosso futuro juntos. Mas tudo o que eu sentia era conforto, segurança, familiaridade. Será que isso era suficiente? Será que o amor da vida real era mesmo isso? Companheirismo, respeito mútuo, planos compartilhados e o resto era fantasia de filme? Durante as semanas seguintes, observei meu relacionamento com Ricardo com novos olhos. Prestei atenção em como me sentia quando ele chegava em casa. Prestei atenção em como reagia aos beijos dele, aos carinhos dele, às declarações de afeto dele. E descobri algo perturbador. Eu gostava de Ricardo. Gostava genuinamente. Ele me fazia rir, era atencioso, carinhoso, respeitoso. Mas eu não o desejava. Não no sentido profundo, visceral, que minha mãe havia descrito. Quando fazíamos amor, era agradável, confortável, mas não havia urgência, não havia paixão incontrolável. Quando ele viajava a trabalho, eu sentia sua falta, do jeito que sentiríamos falta de um amigo querido, não do jeito que sentiríamos falta de alguém sem quem não conseguimos viver. E essa percepção começou a me corroer por dentro. Vocês já sentiram essa diferença, meninas, entre gostar muito de alguém e amar alguém de forma apaixonada? Deixa aqui nos comentários como foi essa descoberta para vocês. 2 semanas antes de minha mãe morrer, tivemos nossa última conversa significativa. Ela estava muito frágil, mas mentalmente lúcida. Eu estava sentada ao lado da cama dela quando ela me chamou mais perto. Marina, eu sei que minhas palavras mexeram com você. Eu vejo no seu rosto que você está questionando o seu noivado com Ricardo. Eu não neguei. Mãe, eu tô confusa. Ricardo é um homem maravilhoso, mas seu coração não bate mais forte quando você pensa nele? Exato. E isso me faz sentir como uma pessoa terrível. Como eu posso não estar apaixonada por alguém tão bom? Minha mãe sorriu com uma doçura infinita. Marina, não tá apaixonada não te faz uma pessoa terrível, te faz uma pessoa honesta. O que te faria uma pessoa terrível seria se casar com ele sabendo que não o ama da forma como ele merece ser amado. Mas e se eu nunca encontrar o que você sentiu por Gabriel? Então você terá vivido uma vida autêntica, procurando por algo verdadeiro. Isso é muito melhor do que viver uma vida falsa, fingindo sentir algo que não sente. Ela respirou com dificuldade antes de continuar. Marina, eu quero que você me prometa uma coisa.
Se você for se casar com Ricardo ou com qualquer outro homem, faça isso só se, quando você estiver caminhando em direção ao altar, seu coração estiver transbordando de alegria. Se estiver pesado, se estiver com dúvida, pare. Pare e saia de lá. Eu não tive essa coragem, mas você pode ter. Mãe, promete. Eu hesitei. Prometer aquilo significava admitir que eu tinha dúvidas reais sobre meu casamento com Ricardo. Marina, promete. Eu prometo, mãe. Ela morreu 3 dias depois, dormindo, sem dor, e levou consigo décadas de arrependimento que eu jurei que não carregaria. Após o funeral, entrei numa fase estranha. Por fora, continuei tocando minha vida normalmente. Voltei ao trabalho, continuei os preparativos do casamento, que havíamos marcado para outubro, 6 meses depois da morte da minha mãe. Fingi normalidade. Mas por dentro, as palavras dela ecoavam constantemente. Ricardo foi maravilhoso durante meu luto. Ele me deu espaço quando eu precisava, me apoiou quando eu desabava, nunca me pressionou. Isso fez com que eu me sentisse ainda mais culpada pelas dúvidas que cresciam dentro de mim. Como eu podia questionar um homem tão bom? Como eu podia ser tão ingrata com alguém que estava sendo tão compreensivo? Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar na história da minha mãe e Gabriel. Eu não conseguia parar de me perguntar: será que existe um Gabriel para mim? Será que eu estou prestes a cometer o mesmo erro da minha mãe? Os meses passaram e os preparativos do casamento se intensificaram. Escolhemos a igreja, o local da festa, o cardápio, as flores, a banda. Eu participava de tudo mecanicamente, como se estivesse organizando a festa de outra pessoa. A família do Ricardo estava radiante. Dona Eulália, minha sogra, me tratava como a nora perfeita. Ela me levava para escolher enxoval, me dava conselhos sobre como ser uma boa esposa, fazia planos para os netos que Ricardo e eu daríamos a ela. Meu pai, ainda em luto pela morte da minha mãe, parecia feliz em me ver bem encaminhada na vida. Ele gostava de Ricardo, aprovava a escolha. Dizia que minha mãe ficaria orgulhosa de ver que eu havia encontrado um bom homem para cuidar de mim. Todo mundo estava feliz, menos eu. Um mês antes do casamento, Ricardo sugeriu que fizéssemos nossa lua de mel na Europa. Podemos ir para Paris, Roma, talvez Barcelona, ele disse, já com roteiros prontos que havia pesquisado. Tudo planejado, tudo organizado, tudo perfeito. Paris, eu repeti. A cidade do amor. Exato, vai ser perfeito para começarmos nossa vida de casados. Eu olhei para ele, para aquele homem bom e gentil que queria me levar para a cidade mais romântica do mundo, e senti nada, nenhuma emoção, nenhuma expectativa. Era como se ele estivesse falando sobre uma viagem de negócios. E foi nesse momento que eu soube, com absoluta certeza, que não poderia me casar com ele. Mas como eu ia cancelar um casamento faltando um mês? Como ia enfrentar as famílias, os amigos, os gastos já feitos? Como ia magoar um homem que não merecia ser magoado? Eu passei semanas agonizando sobre isso. Algumas noites eu acordava em pânico, suando frio, imaginando-me caminhando em direção ao altar com o coração pesado. Outras noites eu me convencia de que estava sendo dramática, que amor romântico era coisa de filme mesmo, que eu deveria ser grata por ter encontrado um bom companheiro. Foi tia Helena, irmã da minha mãe, quem percebeu o meu estado. Ela havia ficado mais próxima de mim após a morte da minha mãe, e numa tarde me convidou para tomar café na casa dela. Marina, ela disse assim que nos sentamos, você tá com cara de quem vai pro patíbulo, não pro altar. Eu tentei rir. São só nervos de noiva, tia. Marina, sua mãe me contou sobre a conversa que vocês tiveram antes dela morrer. Meu sangue gelou. O que ela contou? Sobre Gabriel, sobre o conselho que ela te deu e sobre a promessa que ela te pediu para fazer.
Eu não consegui segurar as lágrimas. Tia Helena, eu não sei o que fazer. Ricardo é um homem maravilhoso, Mas você não o ama da forma como deveria amar o homem com quem vai passar o resto da vida. Como você sabe? Porque eu cometi o mesmo erro da sua mãe, Marina. Eu me casei com um bom partido aos 22 anos e passei 15 anos da minha vida morrendo de tédio. A diferença é que eu tive coragem de me divorciar. Eu sabia dessa história, mas nunca havia conectado com minha própria situação. E você se arrepende? De ter me divorciado? Jamais! Foi a melhor decisão da minha vida. Você sabe que eu encontrei o João aos 45 anos, né? João era o segundo marido da tia Helena, um viúvo gentil e apaixonado que ela conheceu numa viagem. Quando conheci João, Marina, eu entendi pela primeira vez na vida o que sua mãe sentiu por Gabriel. Eu entendi o que é acordar todo dia ansiosa para ver alguém. O que é sentir borboletas no estômago aos 50 anos de idade. O que é fazer amor com alguém e sentir que você poderia morrer de tanto prazer e felicidade. As bochechas da tia Helena ficaram vermelhas, mas ela continuou. Marina, eu tenho 58 anos, João tem 62, e nós transamos como adolescentes, porque não conseguimos ficar longe um do outro. Isso é amor, minha filha. O resto é arranjo social. Mas tia, e se eu cancelar o casamento e nunca encontrar isso? E se você não cancelar e nunca mais tiver a chance de procurar? Ela me segurou as mãos e disse: Marina, sua mãe me fez prometer que se eu te visse prestes a cometer o mesmo erro que ela cometeu, eu ia te dar uma sacudida. Então deixa eu te sacudir. Você tem 34 anos. Você é linda, inteligente, independente. Você tem décadas de vida pela frente. Não jogue tudo isso fora num casamento sem paixão. Mas as pessoas vão falar. As pessoas vão falar por alguns meses e depois vão esquecer, mas você vai ter que viver com as consequências da sua escolha pelos próximos 50 anos. O que importa mais? Naquela noite, voltei para casa determinada a conversar com Ricardo. Ia ser a conversa mais difícil da minha vida, mas eu devia honestidade a ele e a mim mesma. Mas, quando cheguei em casa, encontrei Ricardo na cozinha, preparando um jantar especial. Ele havia comprado vinho, acendido velas, preparado meu prato preferido. Estava radiante de felicidade. Surpresa, ele disse, me abraçando. Quis fazer algo especial para minha noiva linda. Falta menos de um mês para sermos marido e mulher. Olhei para aquele homem gentil, que havia se dado ao trabalho de preparar um jantar romântico e que estava genuinamente feliz com o nosso futuro juntos, e não tive coragem de quebrar o coração dele naquela noite. Que lindo, Ricardo! Obrigada! Jantamos, conversamos sobre os últimos detalhes do casamento, transamos, uma experiência agradável, mas pouco intensa, como sempre, e ele dormiu abraçado em mim, sussurrando no meu ouvido como estava ansioso para eu me tornar sua esposa. E eu fiquei acordada a noite inteira, olhando para o teto, sabendo que eu estava sendo covarde. Os últimos dias antes do casamento passaram como um borrão. Prova do vestido, estava perfeito. Últimas reuniões com a organizadora, tudo sob controle. Despedida de solteira, eu fingia estar feliz enquanto minhas amigas brindavam ao meu futuro. Na noite anterior ao casamento, sozinha no hotel, olhei para o vestido de noiva pendurado no closet. Era lindo. Renda francesa, pérolas bordadas à mão, cauda de 3 metros. O vestido dos sonhos de qualquer menina. Mas eu não era mais uma menina. Eu era uma mulher, adulta, que estava prestes a fazer a escolha mais importante da sua vida. E pela primeira vez, admiti para mim mesma a verdade completa. Eu não queria me casar com o Ricardo. Não porque ele fosse uma má pessoa, mas porque eu queria mais da vida do que um casamento conveniente. Eu queria sentir o que minha mãe sentiu por Gabriel. Eu queria acordar ao lado de alguém que me fizesse sentir viva, não apenas segura. Eu queria honrar a promessa que eu havia feito para minha mãe. Mas como cancelar um casamento faltando 12 horas?
como enfrentar as 300 pessoas que viriam me ver casar? Como lidar com a humilhação, com os gastos perdidos, com a decepção das famílias? Passei a madrugada inteira acordada, indo e voltando entre a coragem e a covardia. Às 5 da manhã do sábado, de outubro de 2019, levantei da cama sabendo que havia chegado a hora da verdade. Em algumas horas, eu estaria caminhando em direção ao altar. E eu precisava decidir se ia honrar o meu coração ou as minhas obrigações sociais. Era o dia do meu casamento, e eu ainda não sabia se ia me casar. Pessoal, imaginem a angústia que eu estava sentindo. Quem aí já passou por algum momento da vida onde teve que escolher entre o que o coração mandava e o que era esperado socialmente? Conta aqui nos comentários. O resto da manhã foi um caos controlado. Maquiadora, cabeleireira, fotógrafo, família correndo de um lado para o outro. Todos radiantes, todos empolgados. E eu, no centro de tudo, sorrindo mecanicamente enquanto minha mente gritava: "Marina, você está linda!" minha prima exclamou quando terminaram de me arrumar. E eu estava mesmo. O vestido era perfeito, o penteado impecável, a maquiagem destacava meus olhos de forma deslumbrante. Eu era a noiva perfeita, dos sonhos de qualquer revista. Mas quando olhei no espelho, tudo o que eu conseguia ver eram os olhos da minha mãe me observando, lembrando-me da promessa que eu havia feito. "Está na hora", anunciou a organizadora do evento. "A igreja está cheia, o noivo já está no altar, vamos começar." Meu coração começou a bater tão forte que eu tinha certeza de que todos podiam ouvir. Minhas mãos estavam tremendo tanto que quase derrubei o buquê. Era agora, não havia mais como adiar. Entramos no carro que nos levaria à igreja. Meu pai, impecável em seu smoking, segurava a minha mão e sorria orgulhoso. "Sua mãe estaria tão feliz hoje", ele disse com a voz embargada. "Ela sempre sonhou em ver você bem casada." Essas palavras foram como uma punhalada. Minha mãe não sonhava em me ver bem casada. Ela sonhava em me ver verdadeiramente feliz. E havia uma diferença abismal entre essas duas coisas. A igreja de Santo Antônio nunca esteve tão linda. Flores brancas por toda parte, velas acesas, a luz do final da tarde entrando pelos vitrais coloridos, criando um ambiente mágico. Era exatamente como eu havia sonhado quando era criança. Mas quando as portas se abriram e eu vi aqueles 300 rostos se voltando para mim, sorrindo e admirando a noiva linda, eu senti como se não conseguisse respirar. Era como se o vestido tivesse se tornado uma armadura pesada demais para carregar. A marcha nupcial começou a tocar. Meu pai ofereceu o braço. "Vamos, minha princesa", ele sussurrou. Dei o primeiro passo em direção ao altar. E foi então que comecei a ver tudo em câmera lenta, como nos filmes. Cada rosto na igreja, cada flor, cada detalhe. Mas principalmente, vi Ricardo me esperando no altar, sorrindo com uma felicidade genuína que partiu meu coração. Ele estava lindo, smoking perfeitamente cortado, cabelo impecável, olhos brilhando de emoção. Ele realmente me amava, dentro das limitações dele, e eu estava prestes a quebrar o coração de um homem bom, porque eu queria sentir algo que talvez nem existisse na vida real. Segundo passo, terceiro passo. A cada passo que eu dava, minha mente estava dividida entre duas vozes. Uma dizia: "Continue caminhando. Ricardo é um bom homem. Vocês serão felizes. Pare de drama." A outra dizia: "Pare agora. Você prometeu para sua mãe. Você merece mais que isso." Quarto passo. Quinto passo. Eu podia ver as lágrimas de felicidade nos olhos da minha sogra, Dona Eulália. Podia ver meus colegas de trabalho sorrindo e acenando discretamente. Podia ver tia Helena na terceira fileira, não sorrindo. Ela me observava com uma expressão séria, quase suplicante. Foi quando nossos olhares se cruzaram que algo mudou dentro de mim. Tia Helena não precisou falar nada. Seus olhos diziam tudo. "Lembra do que prometeu para sua mãe?" Sexto passo. Sétimo passo. Eu estava na metade do corredor agora. Ricardo sorriu mais largo quando viu que eu estava olhando para ele. Ele até piscou discretamente, nosso sinal carinhoso de sempre.
E foi nesse momento que a voz da minha mãe ecoou na minha mente com uma clareza cristalina. Se você estiver caminhando em direção ao altar e seu coração estiver pesado, se estiver com dúvida, pare e saia de lá. Meu coração não estava apenas pesado, estava na verdade esmagado pelo peso da culpa, do medo, da obrigação. Cada passo me levava mais longe de quem eu realmente era e mais perto de uma vida de representação. 8º passo, 9º passo. Faltavam apenas alguns metros para chegar ao altar. Padre Antônio sorria benevolentemente, com um missal nas mãos, pronto a oficializar mais um casamento perfeito. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Uma criança pequena, filho de algum convidado, começou a chorar alto na igreja. Era um choro desesperado, inconsolável, que ecoava pelas paredes antigas. E por algum motivo, aquele choro despertou algo primitivo em mim. Uma clareza visceral que cortou através de todas as convenções sociais. Aquela criança estava chorando porque algo estava errado no mundo dela. E eu estava sorrindo enquanto tudo estava errado no meu mundo. 10º passo. E então, eu parei. Simplesmente parei de andar. Meu pai notou imediatamente. Marina, o que foi? Ele sussurrou preocupado. Eu olhei para ele, para aquele homem que havia me criado com tanto amor dentro das limitações dele, que havia trabalhado duro para me dar uma boa vida, que agora estava orgulhoso de me entregar ao homem que ele achava perfeito para mim. Pai, eu disse baixinho, eu não posso fazer isso. Como? Ele pensou que havia ouvido errado. Eu não posso me casar com Ricardo. O murmúrio começou baixo, mas se espalhou rapidamente pela igreja. As pessoas perceberam que algo estava acontecendo. A marcha nupcial parou de tocar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, vendo que eu havia parado, começou a andar em minha direção. Marina, está tudo bem? Sua voz ecoou na igreja silenciosa. Eu olhei para ele, para aquele homem bom, gentil, que não merecia passar por aquela humilhação pública, e soube que eu tinha que ser completamente honesta, não importando as consequências. Ricardo, eu disse, autossuficiente para que ele me ouvisse, mas tentando manter alguma dignidade no momento. Eu sinto muito, mas eu não posso me casar com você. O barulho na igreja explodiu. Pessoas levantando, conversas altas, exclamações de choque. Dona Eulália gritou, "O quê?" Tão alto que ecoou pelas paredes. Algumas pessoas começaram a sair, claramente constrangidas com a situação. Mas eu mantive meus olhos fixos em Ricardo. Ele havia parado no meio do caminho entre o altar e onde eu estava, com uma expressão de completa incompreensão. Marina? O que você está dizendo? São nervos de noiva, vamos conversar depois da cerimônia. Não, Ricardo, não são nervos. Respirei fundo e disse as palavras mais difíceis da minha vida. Eu não te amo da forma como você merece ser amado. E você não me ama da forma como eu preciso ser amada. Nós somos duas boas pessoas que se gostam muito, mas isso não é suficiente para um casamento. O rosto dele ficou vermelho, uma mistura de constrangimento, raiva e dor. Marina, nós temos 300 pessoas aqui. Você está falando sério? Eu nunca falei tão sério na minha vida. Foi então que Padre Antônio se aproximou. Minha filha, talvez vocês devessem conversar em particular. Não, padre, não há nada para conversar. Eu tomei a minha decisão. Olhei uma última vez para Ricardo e vi nos olhos dele algo que me surpreendeu. Não era apenas raiva ou constrangimento. Havia também alívio, como se numa parte profunda dele, ele também soubesse que algo não estava certo entre nós. Comecei a tirar o véu da minha cabeça. Minhas mãos tremiam, mas minha voz saiu firme. Eu peço desculpas a todos vocês que vieram aqui hoje para celebrar conosco. Sei que isso é constrangedor e inesperado, mas eu não posso começar um casamento com uma mentira.
Deixei o véu cair no chão da igreja e comecei a andar de volta pelo corredor central. Cada passo agora era mais leve que o anterior. Era como se um peso enorme estivesse sendo retirado dos meus ombros. As pessoas me olhavam com uma mistura de choque, desaprovação, curiosidade. Ouvi comentários sussurrados. Que vergonha! Coitado do Ricardo! Que mulher doida! Mas também ouvi algumas vozes de apoio. Ainda bem que ela descobriu agora. Melhor assim do que um divórcio depois. Quando passei pela fileira onde estava a tia Helena, ela se levantou e começou a aplaudir, devagar, com lágrimas nos olhos, mas aplaudindo. Algumas pessoas a olharam escandalizadas, mas ela não parou. Sua mãe estaria muito orgulhosa, ela disse quando passei por ela. E essas palavras me deram a força final para continuar caminhando. Saí da igreja sob o olhar de 300 pessoas, deixando para trás não apenas um noivo no altar, mas toda uma vida que eu havia planejado, mas que nunca foi realmente minha. Lá fora, sentei nos degraus da igreja, ainda no meu vestido de noiva de 50 mil reais, e chorei. Chorei de alívio, de medo, de tristeza por ter magoado Ricardo, de gratidão por ter encontrado coragem. Meu pai saiu alguns minutos depois. Ele estava claramente abalado, mas sentou ao meu lado, sem dizer nada por um longo tempo. Marina, eu não entendo o que aconteceu, mas você é minha filha e eu te amo. Se você achou que não podia se casar, então você fez a coisa certa. Obrigada, pai. Eu sei que isso é constrangedor para você. Constrangedor seria te ver infeliz pelo resto da vida. Ficamos ali sentados, pai e filha, nos degraus da igreja, enquanto os convidados saíam gradualmente. Alguns nos olhavam com reprovação, outros com curiosidade, alguns até com admiração. Ricardo saiu por último, acompanhado da família dele. Quando passou por nós, parou. Marina, ele disse, com uma dignidade que me fez admirá-lo ainda mais. Eu não entendo completamente o que aconteceu, mas eu espero que você encontre o que está procurando. E então, ele foi embora, e eu soube que havia perdido um amigo, mas havia salvado 2 vidas de um casamento sem paixão. Nos dias que se seguiram, enfrentei a tempestade. Teve gente que parou de falar comigo, teve gente que me ligou para dizer que eu havia sido cruel com Ricardo, teve gente que disse que eu era maluca, que havia jogado fora o casamento perfeito. Mas também teve gente que me apoiou. Amigas que confessaram que sempre acharam que algo estava estranho em meu relacionamento com Ricardo. Colegas de trabalho que disseram que admiravam minha coragem. E principalmente, mulheres mais velhas que me contaram suas próprias histórias de casamentos infelizes e me agradeceram por ter tido a coragem que elas não tiveram. A família do Ricardo, compreensivelmente, cortou relações comigo. Dona Eulália me mandou uma mensagem dizendo que eu havia destruído a vida do filho dela e que ela esperava que eu me arrependesse pelo resto da vida. Ironicamente, foi Ricardo quem mostrou mais maturidade na situação. 2 semanas depois do não casamento, como o evento ficou conhecido na nossa cidade, ele me mandou uma mensagem. Marina, depois do choque inicial, eu fiz terapia e cheguei a algumas conclusões. Você teve razão. Nós nos gostávamos, nos respeitávamos, éramos compatíveis no papel, mas nunca houve paixão real entre nós. Obrigado por ter sido corajosa o suficiente para nós dois. Espero que encontremos, cada um, o amor que merecemos. Essa mensagem me fez chorar de gratidão. Ricardo realmente era um homem bom, apenas não era o homem certo para mim. Nos meses seguintes, me dediquei a me redescobrir. Fiz terapia, viajei sozinha pela primeira vez na vida, me reconectei com hobbies que havia abandonado durante o relacionamento. Aprendi a gostar da minha própria companhia, algo que eu nunca havia experimentado. E foi interessante descobrir que eu não precisava de um homem para me sentir completa. Isso foi uma revelação para mim, que sempre havia pulado de relacionamento em relacionamento desde a adolescência. 1 ano após o cancelamento do casamento, comecei a namorar esporadicamente. Mas agora eu tinha critérios diferentes.
Eu procurava não apenas compatibilidade e gentileza, mas também em química, paixão, aquela faísca que minha mãe havia descrito. E eu encontrei algumas faíscas, sim. Namorei um músico por alguns meses, a paixão estava lá, mas a compatibilidade não. Namorei um empresário por um tempo. Ele me fazia rir, mas não havia profundidade emocional. Aprendi que encontrar alguém que tenha tudo, paixão, compatibilidade, profundidade, humor, valores compartilhados, não é fácil. Mas eu aprendi também que é melhor ficar sozinha, procurando por isso, do que acompanhada, fingindo que já encontrou. Durante esse período, Ricardo também recomeçou a namorar. Através de amigos em comum, soube que ele estava saindo com uma colega médica, alguém que realmente o fascinava, que o fazia rir de formas que eu nunca havia conseguido. E eu me senti genuinamente feliz por ele. Foi em março de 2022, 2 anos e meio após o cancelamento do meu casamento, que minha vida mudou completamente. Eu havia decidido fazer uma viagem sozinha para Fernando de Noronha. Sempre quis conhecer a ilha e finalmente havia juntado coragem e dinheiro para ir. Era meu 3º dia lá, quando decidi fazer um mergulho. Eu nunca havia mergulhado antes, mas algo sobre estar naquele lugar paradisíaco me fez querer tentar algo novo, sair da minha zona de conforto. O instrutor de mergulho se chamava Paulo. Gente, como eu explico o que aconteceu quando olhei para Paulo pela primeira vez? Vocês sabem aqueles filmes onde o mundo para ao redor dos protagonistas quando eles se veem? Pois é, eu sempre achei que era exagero de cinema, até acontecer comigo. Paulo tinha 28 anos, 6 anos mais novo que eu. Pele bronzeada pelo sol, cabelos cacheados descoloridos pelo mar, olhos verdes como a água de Noronha. Mas não foi apenas a beleza física que me atingiu como um raio. Foi o jeito como ele sorriu quando me viu. Foi a forma como seus olhos brilharam quando nossos olhares se cruzaram. Foi a sensação de que eu havia encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Primeira vez mergulhando? Ele perguntou. E até a voz dele me fez sentir borboletas no estômago. Primeira, eu respondi, tentando soar casual, mas sentindo como se tivesse esquecido como formar frases. Então você vai conhecer o mundo mais lindo que existe. Confia em mim. E eu confiei, não apenas no mergulho, mas numa sensação que estava crescendo dentro de mim como uma onda gigante. Durante a preparação para o mergulho, Paulo explicou cada equipamento com uma paciência e gentileza que me fizeram relaxar. Mas havia algo mais, uma intimidade natural entre nós, como se nos conhecêssemos há anos. Você está nervosa? Ele perguntou enquanto ajustava meu equipamento. Um pouco, admiti. É normal, mas eu vou estar bem ao seu lado o tempo todo, você não precisa ter medo. E quando ele disse isso, olhando diretamente nos meus olhos, eu soube que não estava falando apenas sobre o mergulho. Descemos juntos para o mar azul turquesa de Fernando de Noronha, e foi ali, a 15 metros de profundidade, nadando entre tartarugas e peixes coloridos, que eu entendi o que minha mãe havia sentido por Gabriel. Não foi apenas a beleza do mundo submarino, foi a forma como Paulo cuidou de mim durante o mergulho, como ele se certificava de que eu estava bem, como me mostrava as maravilhas ao nosso redor, como sorria para mim através da máscara de mergulho. Quando subimos à superfície, eu estava ofegante, não apenas pelo esforço físico, mas pela emoção de ter descoberto 2 mundos novos no mesmo dia, o mundo submarino e o mundo de sentir-se verdadeiramente atraída por alguém. E aí, o que achou? Paulo perguntou quando voltamos ao barco. Incrível, eu disse, olhando para ele em vez de para o mar. Absolutamente incrível. Ele deve ter percebido alguma coisa no meu tom de voz porque sorriu de um jeito diferente. Quer mergulhar de novo amanhã? Quero, respondi sem hesitar. E foi assim que começou a história de amor mais intensa da minha vida. Nos 5 dias seguintes em Noronha, Paulo e eu mergulhávamos juntos todas as manhãs. E a cada mergulho, nossa conexão ficava mais forte. Não era apenas atração física, embora ela definitivamente existisse.
Era uma afinidade de almas que eu nunca havia experimentado. Paulo me contava sobre sua vida enquanto navegávamos entre os pontos de mergulho. Ele havia largado um emprego em São Paulo 3 anos antes para viver em Noronha. Eu estava morrendo aos poucos na cidade grande, ele explicou. Aqui, eu me sinto vivo. Eu entendia perfeitamente. Ao lado dele, eu também me sentia mais viva do que havia me sentido em anos. No último dia da minha viagem, Paulo sugeriu que assistíssemos ao pôr do sol juntos na Praia do Cachorro. Eu sabia que era minha última noite na ilha e a tristeza de ter que partir estava me corroendo. Ficamos ali sentados na areia, vendo o sol se pôr no horizonte e Paulo pegou minha mão. Foi um gesto simples, mas que enviou ondas de eletricidade por todo o meu corpo. Marina, eu sei que você volta para São Paulo amanhã e eu sei que mal nos conhecemos, mas... Mas o quê? Mas eu sinto como se te conhecesse há uma vida inteira. Isso é loucura? Eu virei para olhar para ele, para aquele homem que havia aparecido na minha vida como um presente do universo, e disse a verdade. Se for loucura, então eu tô louca também. Foi quando ele me beijou pela primeira vez. Meninas, como eu descrevo esse beijo? Era tudo que um beijo deveria ser, mas que eu nunca havia experimentado. Era paixão e ternura ao mesmo tempo. Era urgência e delicadeza. Era como se todas as células do meu corpo acordassem de uma vez. Quando nos separamos, eu estava chorando. O que foi? Paulo perguntou preocupado. É que eu nunca soube que um beijo podia ser assim. Ele sorriu e secou minhas lágrimas. Nem eu. Naquela noite, fizemos amor na pousada onde eu estava hospedada. E pela primeira vez na minha vida, aos 36 anos, eu entendi a diferença entre fazer sexo e fazer amor. Com Paulo, não era apenas prazer físico, era uma comunhão de almas, uma entrega completa, uma conexão que ia muito além do corpo. Acordei na manhã seguinte nos braços dele, olhando para aquele rosto tranquilo no sono, e soube com absoluta certeza que havia encontrado o amor da minha vida. Mas como lidar com isso? Eu morava em São Paulo, tinha minha carreira, minha vida estabelecida. Ele vivia em Fernando de Noronha, tinha sua vida na ilha. Como transformar 5 dias mágicos em algo real? Paulo, eu disse quando ele acordou. O que vai acontecer conosco? Ele me puxou mais para perto. Não sei, Marina. Só sei que não quero que isso acabe aqui. Nem eu. Mas como... A gente dá um jeito. Se isso for real, e eu sinto que é, a gente encontra uma forma. E encontramos. Nos 3 meses seguintes, eu voltei para Noronha todos os finais de semana prolongados que conseguia. Paulo visitou São Paulo sempre que podia se afastar do trabalho na ilha. Conversávamos por videochamada todos os dias. E a cada encontro, nosso amor se aprofundava. Não era apenas paixão física, embora ela continuasse intensa. Descobrimos que tínhamos valores parecidos, sonhos compatíveis, senso de humor similar. Conversávamos sobre tudo: filosofia, livros, viagens, família, medos, esperanças. Paulo me fazia rir como eu não ria há anos. Me fazia sentir bonita, desejada, especial. Mas mais importante, me fazia sentir verdadeiramente vista e amada por quem eu era, não por quem eu representava. Foi Paulo quem me encorajou a mudar de carreira. Eu sempre havia sonhado em trabalhar com turismo ecológico, mas nunca havia tido coragem de largar meu emprego estável na consultoria. Marina, ele me disse numa das nossas conversas noturnas por videochamada, a vida é muito curta para vivermos fazendo coisas que não amamos. Você tem talento, tem paixão por natureza e viagem, por que não tenta? E eu tentei. Pedi demissão do meu emprego, usei minhas economias para fazer cursos de turismo ecológico e abri uma pequena agência especializada em roteiros sustentáveis. Foi assustador largar a segurança do emprego fixo, mas Paulo estava lá me apoiando em cada passo. Eu acredito em você, ele dizia sempre que eu duvidava de mim mesma. E mesmo se der errado, você tentou. Isso já é mais do que a maioria das pessoas faz. 6 meses após nosso primeiro encontro, Paulo me fez uma proposta inesperada. Marina,
E se você viesse morar em Noronha? Você pode trabalhar com turismo aqui também. Era uma decisão gigantesca. Deixar São Paulo, onde eu havia nascido e crescido, onde estava toda a minha história, para viver numa ilha com um homem que conhecia há apenas 6 meses. Mas quando pensei na alternativa, voltar para minha vida antiga, sem Paulo, soube que não havia escolha real. Sim, eu disse, eu vou. E foi assim que, aos 37 anos, me mudei para Fernando de Noronha por amor. Vendi meu apartamento em São Paulo, me livrei da maioria dos meus pertences e fui viver a maior aventura da minha vida. Os primeiros meses foram desafiadores. Viver numa ilha pequena, onde todo mundo se conhece, onde as opções são limitadas, onde a vida é completamente diferente da cidade grande, exigiu uma adaptação que às vezes me assustava. Mas Paulo estava lá, sempre paciente, sempre me apoiando, sempre me lembrando porque eu havia tomado aquela decisão. E aos poucos comecei a me apaixonar não apenas por ele, mas pela vida que estávamos construindo juntos. Minha agência de turismo ecológico prosperou em Noronha. Eu conhecia a ilha através dos olhos de Paulo, sabia os melhores lugares, tinha conexões locais. E descobri que trabalhar com algo que eu amava, ao lado da pessoa que eu amava, era uma forma de felicidade que eu nem sabia que existia. 1 ano após me mudar para a ilha, Paulo me pediu em casamento. Foi durante um mergulho, no mesmo local onde havíamos mergulhado pela primeira vez. Ele havia escondido o anel numa concha no fundo do mar e, quando chegamos lá, fez sinais para que eu olhasse. Quando vi o anel, um solitário simples, nada extravagante, mas escolhido com amor, comecei a chorar debaixo d'água, o que não é recomendado durante um mergulho. Subimos à superfície e ali, no meio do mar azul de Noronha, eu disse sim para o homem que havia mudado completamente minha vida. Nosso casamento foi em dezembro de 2023, na Praia do Sancho, com apenas nossas famílias e amigos mais próximos. Eu usei um vestido simples de algodão branco que comprei numa loja local. Não teve banda, nem festa cara, nem pompa. Mas quando caminhei pela areia em direção ao Paulo, que me esperava sob um arco de flores locais, meu coração estava tão cheio de alegria que eu pensava que ia explodir. Era exatamente o que minha mãe havia descrito. Meu coração pulando de alegria só de pensar em passar os próximos 50 anos ao lado daquela pessoa. A diferença foi absurda comparado com aquele dia na igreja com o Ricardo. Desta vez, cada passo me levava para mais perto de onde eu queria estar. Desta vez eu não conseguia parar de sorrir. Desta vez, quando olhei para o homem que me esperava no altar improvisado na areia, senti como se fosse voar de tanta felicidade. Durante a cerimônia, lembrei da minha mãe e senti como se ela estivesse ali comigo, orgulhosa por eu ter tido a coragem que ela não teve. Lembrei de tia Helena, que viajou até Noronha para o casamento e chorou mais que todo mundo. E lembrei de Ricardo. Estranhamente, senti gratidão por ele. Se eu tivesse me casado com ele naquele outubro de 2019, nunca teria conhecido Paulo, nunca teria descoberto o que é amor verdadeiro. Hoje, 2 anos após nosso casamento, posso dizer com certeza que fiz as escolhas certas na minha vida. Paulo e eu temos uma vida simples, mas profundamente feliz em Noronha. Trabalhamos juntos, ele como instrutor de mergulho, eu com turismo ecológico. Acordamos todos os dias vendo o mar, dormimos todas as noites ouvindo as ondas. Não somos ricos em dinheiro, mas somos ricos em experiências, em amor, em conexão um com o outro e com a natureza. Viajamos pelo Brasil oferecendo cursos de mergulho e turismo sustentável. Estamos planejando ter filhos no ano que vem. E sabe o que é mais incrível? Depois de 5 anos juntos, eu ainda sinto borboletas no estômago quando vejo Paulo chegando em casa. Ainda acordo ao lado dele todos os dias, grata por tê-lo encontrado. Ainda fazemos amor com uma paixão que me surpreende. Isso é o que minha mãe quis dizer quando falou sobre amar alguém de verdade. Quanto ao Ricardo, soube através de amigos em comum que ele se casou no ano passado com aquela colega médica. Pelas fotos que vi nas redes sociais, eles parecem verdadeiramente felizes.
Ela olha para ele do jeito que eu olho para Paulo, com amor genuíno brilhando nos olhos. E eu me sinto feliz por ele ter encontrado isso também. Às vezes, pessoas que conhecem minha história me perguntam se eu me arrependo de ter causado todo aquele constrangimento, de ter cancelado um casamento na frente de 300 pessoas. E minha resposta é sempre a mesma. Eu me arrependo de não ter tido coragem de fazer isso antes. Eu me arrependo de ter demorado tanto para ouvir o meu coração. Porque o que eu aprendi é que a vida é muito preciosa para ser desperdiçada fingindo sentir algo que não sentimos. É muito curta para vivermos a vida que os outros querem que vivamos. É muito valiosa para trocarmos nossa autenticidade pela aprovação social. Se eu tivesse me casado com Ricardo, provavelmente teríamos tido uma vida boa, confortável, estável, respeitável, mas não teria sido uma vida verdadeira. Não teria sido uma vida onde eu acordava todos os dias grata por estar viva. E Paulo e eu provavelmente nunca teríamos nos encontrado. A coragem de dizer não para o que não serve é também a coragem de dizer sim para o que realmente importa. Hoje, quando vejo mulheres que estão em relacionamentos que funcionam no papel, mas não fazem o coração cantar, eu conto minha história. Não para que elas necessariamente façam as mesmas escolhas que eu fiz, mas para que saibam que é possível escolher diferente. É possível escolher a autenticidade em vez da conveniência. É possível escolher o amor verdadeiro em vez da segurança. É possível ter coragem de desapontar algumas pessoas para não desapontar a si mesma pelo resto da vida. Minha mãe morreu sem ter essa coragem, mas o conselho dela me deu a força para ter. E hoje, quando olho para minha vida ao lado de Paulo, em nossa casinha de frente para o mar em Noronha, eu sei que honrei não apenas a memória dela, mas também minha própria verdade. Se você chegou até aqui nessa história, significa que você entende que o amor verdadeiro não é um conto de fadas, mas uma escolha corajosa que fazemos todos os dias. Uma escolha de ser autêntica, de ouvir nosso coração, de não nos contentarmos com menos do que merecemos. Deixe um coração aqui nos comentários se você também acredita que todas nós merecemos ser amadas de forma verdadeira e apaixonada. E se essa história tocou você de alguma forma, compartilha com as suas amigas, porque tenho certeza de que muitas mulheres precisam ouvir que nunca é tarde para escolher a felicidade verdadeira. Mas antes de terminar, quero contar para vocês um epílogo dessa história que aconteceu recentemente e que me emocionou profundamente. No mês passado, recebi uma mensagem inesperada no Instagram. Era de uma mulher chamada Carla, de 42 anos, que havia ouvido minha história através de uma amiga em comum. Marina, ela escreveu, sua história me deu coragem para fazer algo que eu estava tentando reunir forças há 3 anos. Eu cancelei meu casamento ontem. Obrigada por me mostrar que é possível escolher a felicidade em vez da conveniência. Carla me contou que estava noiva há 2 anos de um homem perfeito no papel, engenheiro, bem-sucedido, aprovado por toda a família. Mas assim como eu com Ricardo, ela sentia que algo fundamental estava faltando. Quando ouvi sua história, ela me disse, numa ligação posterior, foi como se alguém tivesse ligado uma luz. Eu percebi que estava prestes a repetir o padrão da minha mãe, que viveu 30 anos num casamento sem paixão. Carla cancelou o casamento faltando 2 semanas. Enfrentou crítica, julgamentos, até mesmo alguns familiares que pararam de falar com ela. Mas ela me disse uma frase que me arrepiou. Marina, pela primeira vez em anos, eu consigo dormir em paz. Minha consciência está limpa. Isso me fez perceber que minha história tinha um propósito maior do que eu imaginava. Não era apenas sobre mim encontrando o amor verdadeiro, era sobre dar permissão para outras mulheres seguirem seus corações. E sabe o que é mais lindo? 3 meses após cancelar o casamento, Carla conheceu alguém numa aula de dança, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Quando vi Roberto pela primeira vez, ela me contou, meu coração disparou igual você descreveu que aconteceu com o Paulo. Agora eu entendo a diferença. Recebi outras mensagens parecidas ao longo dos anos. Mulheres que tiveram coragem de terminar relacionamentos que não as faziam feliz. Mulheres que escolheram ficar sozinhas
em vez de se contentarem com menos do que mereciam. Mulheres que, como eu, descobriram que é melhor ter coragem para uma decisão difícil do que viver uma vida inteira de arrependimento. Mas também quero deixar claro uma coisa importante. Minha história não é uma receita universal. Não estou dizendo que todas devem cancelar casamentos ou terminar relacionamentos estáveis. O que estou dizendo é que todas nós temos o direito de questionar nossas escolhas. Temos o direito de perguntar para nós mesmas: eu estou fazendo isso porque realmente quero ou porque é o que se espera de mim? Algumas mulheres vão descobrir que, apesar de não haver paixão ardente, há um amor sólido e verdadeiro que vale a pena cultivar. Outras vão descobrir, como eu descobri, que estão se contentando com migalhas quando poderiam ter o banquete completo. O importante é fazer essa reflexão com honestidade. É ouvir seu coração, sem medo do que ele pode estar dizendo. Hoje, aos 40 anos, quando acordo ao lado do Paulo em nossa casa em Fernando de Noronha, ouvindo o barulho do mar e sentindo a brisa fresca da manhã, eu agradeço todos os dias por ter tido coragem de ouvir minha intuição naquele dia no altar. Paulo está dormindo ao meu lado enquanto gravo esse áudio para vocês. Ontem à noite, comemoramos mais um aniversário de namoro comendo pizza na praia, vendo as estrelas, planejando nossa próxima viagem. Coisas simples, mas que me enchem de uma felicidade que eu nem sabia que era possível. Em algumas semanas, vamos receber uma visita muito especial. Ricardo e sua esposa Ana vão passar a lua de mel deles aqui em Noronha. Sim, vocês ouviram certo. O homem que eu deixei no altar vai passar a lua de mel na ilha onde eu encontrei o amor da minha vida. Quando Ricardo me mandou mensagem perguntando se eu podia indicar pousadas e passeios para eles, meu primeiro impulso foi de constrangimento, mas depois pensei, que símbolo lindo, de como às vezes as coisas se resolvem da melhor forma possível. Ricardo encontrou alguém que o ama verdadeiramente. Eu encontrei Paulo. E todos nós somos mais felizes por eu ter tido coragem de parar naquele corredor da igreja. A vida tem dessas ironias lindas, né? Paulo e eu estamos planejando ter nosso primeiro filho no próximo ano. E já decidimos que, independente de ser menino ou menina, vamos contar essa história para o nosso filho quando ele crescer. Não como um exemplo de rebeldia, mas como um exemplo de coragem de ser autêntico. Queremos que nosso filho saiba que ele tem o direito de escolher seu próprio caminho, mesmo que seja diferente do que esperamos dele. Queremos que ele saiba que o amor verdadeiro existe, mas que às vezes é preciso coragem para encontrá-lo. E, principalmente, queremos que ele saiba que nunca é tarde demais para mudar de direção quando percebemos que estamos no caminho errado. Minha mãe morreu achando que era tarde demais para ela, mas deixou para mim o presente de saber que nunca é tarde demais enquanto ainda estamos vivos. Gente, estamos chegando ao final da nossa história, mas antes eu quero fazer um pedido especial para vocês. Se você está num relacionamento que te faz feliz, que te completa, que te faz acordar grata todos os dias, celebre isso. Cuide disso com carinho. O amor verdadeiro, quando encontramos, é para ser protegido e nutrido. Mas se você está num relacionamento que funciona apenas no papel, que não te emociona, que você mantém por conveniência ou medo de ficar sozinha, por favor, seja honesta consigo mesma. Você merece mais, e a pessoa que está com você também merece ser amada verdadeiramente. E se você está sozinha, procurando por alguém especial, não desista. Não se contente com o primeiro que aparecer só para não ficar sozinha. Aprenda a gostar da sua própria companhia primeiro. O amor verdadeiro vai chegar quando você menos esperar, muitas vezes de formas que você nunca imaginou. Eu nunca imaginei que encontraria o amor da minha vida debaixo d'água, numa ilha paradisíaca, com um instrutor de mergulho 6 anos mais novo que eu. Mas a vida é cheia de surpresas lindas quando temos coragem de viver autenticamente. Antes de me despedir, quero contar uma última coisa que aconteceu na semana passada e que fechou um ciclo importante para mim. Eu estava organizando umas coisas antigas quando encontrei uma carta que minha mãe havia deixado para mim e que meu pai só me entregou no primeiro aniversário da morte dela.
Eu havia lido uma vez e guardado, mas na semana passada resolvi ler novamente. E encontrei um trecho que eu havia esquecido, mas que agora faz todo sentido. Marina, minha filha querida, se você está lendo isso, é porque eu já parti. Mas quero que saiba que os últimos meses da minha vida, vendo você questionar seu relacionamento com Ricardo, foram os meses em que me senti mais orgulhosa de ser sua mãe. Não porque eu quisesse que você terminasse com ele, mas porque vi você tendo coragem de questionar, de buscar a sua própria verdade. Isso é algo que eu nunca tive coragem de fazer. Você é mais corajosa que eu jamais fui. Confie nisso. Confie no seu coração. Ele vai te levar para onde você precisa estar. Chorei lendo isso de novo. Minha mãe já sabia, já intuía que eu teria que fazer uma escolha difícil. E de alguma forma, ela me deu permissão para fazer essa escolha, mesmo sabendo que seria dolorosa. Hoje eu entendo que aquela conversa no hospital não foi apenas sobre amor e casamento. Foi sobre coragem. Foi sobre autenticidade. Foi sobre o direito de viver nossa própria vida, não a vida que os outros esperam que vivamos. E é isso que eu desejo para todas vocês que me ouviram hoje. Coragem para ser autênticas. Coragem para ouvir seus corações. Coragem para escolher a felicidade, mesmo quando ela vem embrulhada em decisões difíceis. A vida é muito preciosa para ser desperdiçada fingindo ser quem não somos, ou sentindo o que não sentimos. Todas nós merecemos acordar todos os dias gratas por estar vivas, gratas por estar ao lado de quem escolhemos estar. E se vocês ainda não encontraram isso, não desistam. Continuem procurando. Continuem acreditando. O amor verdadeiro existe, eu posso garantir. Às vezes ele vem de formas inesperadas, em momentos inesperados, com pessoas inesperadas. Mas quando chega, vocês vão saber. Vão sentir no coração, na alma, em cada célula do corpo. E aí sim, quando estiverem caminhando em direção ao altar, literal ou metaforicamente, o coração de vocês vai estar transbordando de alegria. É isso que eu desejo para cada uma de vocês. Se essa história tocou vocês, deixem um like, inscrevam-se no canal e compartilhem com as amigas. Contem aqui nos comentários suas próprias histórias de coragem, de amor, de decisões difíceis que valeram a pena. Eu leio todos os comentários e fico emocionada com cada história que vocês dividem comigo. Vocês são mulheres incríveis, corajosas, que merecem toda a felicidade do mundo. E lembrem-se sempre, nunca é tarde demais para escolher a felicidade. Nunca é tarde demais para ouvir o coração. Nunca é tarde demais para viver autenticamente. Obrigada por me acompanharem nessa jornada. Até a próxima história e que vocês tenham coragem para escrever as próprias histórias de amor verdadeiro. Um beijo no coração de cada uma de vocês.